Estimados estudiosos internautas, lembrem-se que nós estamos gravando uma nova edição de videoaula, mas para aqueles que querem iniciar. Houve uma solicitação e nós estamos então atendendo. Agora estamos começando a gravar a segunda parte da sintagramática, com mais calma, para que todos entendam a linguagem nos sintagramas e o conteúdo em si, suavemente, né? Porque nós temos duas versões, uma mais avançada e a outra para iniciantes. Esta é para aqueles que ainda não dominam bem, é para os iniciantes. Vamos lá então. Vejam bem, sintagramática 2. As 4 formas dos determinantes. Muito bem, vamos ver aqui. A fórmula da oração. Uma coisa é fórmula da oração, que é o formato, claro, é o padrão, é o esquema da nossa frase normal. Então, e forma dos determinantes. Então, fórmula da oração e forma dos determinantes. Está aqui a fórmula da oração. Nome 1, verbo 2, nome 3, nome 4. O famoso sujeito, verbo composto ou simples, e aqui os complementos pós-verbais, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, o nome predicativo que vem após o verbo de ligação, e aqui o nome 4, que é o advérbio. Mas nós temos que dar a forma dos determinantes. E os determinantes, ou determinados também, tem forma de palavra, de grupo nominal, de oração reduzida e de oração desenvolvida. Aqui o verbo, a posição 2, o determinante máximo dentro da oração, tem duas formas, forma simples e forma composta. E o nome 3 também tem 4 formas, forma de palavra, grupo nominal, oração reduzida e oração desenvolvida, e a posição 4 também. E esse nome 5 aqui, então também, o nome 5 também pode ter 4 formas, aqui não aparece, mas é a oração adjetiva, a oração adnominal. Vamos avançar, porque já damos a demonstração da fórmula e das formas. Ao complementar ou expandir o binômio nome e verbo, os determinantes podem assumir uma das 4 formas. Forma de palavra, forma de grupo nominal, forma de oração reduzida e forma de oração desenvolvida. Isso já está visto, vamos lá. Aqui há uma revisão, só que nós estamos já colocando a frase dentro. Aluno escreve carta em casa. Tudo em forma de palavra. Verbo em forma de palavra. Aqui é verbo simples, forma de palavra. Aqui forma de palavra, carta e em casa. A preposição, lembre-se, a preposição não conta, a preposição pura. Então continua tendo forma de palavra, porque esse em funciona como se fosse um prefixo. Então, aluno escreve carta em casa. Sujeito, o nome 1, verbo é posição 2, carta é o complemento verbal, posição 3, e o advérbio 4. Então, forma de palavra, verbo simples, forma de palavra, forma de palavra. Vamos adiante. Fórmula da oração com exemplos. Nós vamos entender tudo com os exemplos. Nós vamos mostrar bem, deixar bem claro. O nome despido de determinantes adnominais, ainda que precedido de preposição pura, deve ser considerado determinante em forma de palavra. Por quê? Porque preposição é apenas introdutora de determinante. É uma espécie de prefixo livre. Convém atentar para esse pormenor, pois o visível pode enganar, o visual é que pode nos enganar. A preposição pura não conta, mesmo quando for locução prepositiva. Quer dizer, mesmo a preposição composta,
ela não é contada. Parece até que tem 3 palavras, mas a preposição está aí para começar um determinante. A palavra que vem depois da preposição, se estiver sozinha, então continua mantendo o determinante em forma de palavra. Então a preposição pura não conta, mesmo quando for locução prepositiva. Principalmente quando o determinante em forma vocabular é encabeçado por preposição combinada ou por locução prepositiva, como nos exemplos a seguir. Ora, preposição combinada, cuidado que ela já passa para grupo nominal. Vejamos aqui. Percebemos as suas belas virtudes. Esse aqui tem determinante de grupo nominal, determinante em forma de grupo nominal. Antes da última sessão, olha, antes de seria a preposição, mas da última sessão, é claro, isso aqui é grupo nominal, né? Agora aqui, observem, precisamos de livros, preposição pura. Não temos um artigo, precisamos dos livros, por exemplo. Então seria grupo nominal, se fosse precisamos dos livros, mas precisamos de livros, continua tendo forma de palavra, determinante em forma de palavra. Aprendemos isso com livros, com a preposição pura. Esse determinante tem forma de palavra. Determinantes em forma de palavra, agora ele vai tratar especificamente só desses determinantes. Observem bem. Comprei livros, complemento verbal, determinante complemento verbal em forma de palavra. Aqui em forma de palavra, mesmo que tenha 2, preposição pura não conta. Gostei deles, a preposição de se combinou com eles, aglutinou-se com eles. Apenas ouvimos ruídos, uma palavra só, objeto direto com uma palavra só, determinante numa palavra só. Lembre-se desse sintagrama. Aqui está o determinante, aqui está o determinado. Determinado é um verbo, então eu sou o complemento verbal. Este traço simples, compacto, forte, diz que eu sou o complemento, né? Aqui, depois de relâmpagos, vem trovões. É interessante, depois de relâmpagos, 3 palavras, mas esse determinante tem forma de palavra. Esse depois de é uma preposição, termina por de, ele não... este grupo aqui, essas 2 palavras não são contadas, forma de palavra. Portanto, possui forma de palavra o determinante que, na frase escrita ou falada, faz presença física em forma vocabular. A preposição pura nada influi. Preposição pura, e a preposição pura chegou a se aglutinar com eles, então não conta. Tudo isto, todos esses determinantes têm forma de palavra. Determinante em forma de grupo nominal. Possui forma de grupo nominal, o determinante constituído de nome revestido de adnomes ou complemento nominal. Ou ainda, por nome aposto, que é o nome adnome. Nome adnome, um nome que vem junto do outro nome. Portanto, grupo nominal é o nome com periferia de determinantes. Periferia, aquilo que vem ao redor. Peri, em grego, significa ao redor. Com periferia de determinantes. Pode ter determinantes antes, depois, ou antes e depois ao mesmo tempo. Esse nome que é o núcleo, né? E forma o grupo nominal. Olhem aqui, todos em forma de grupo nominal. Constatamos muitos erros graves. Núcleo é erros, grupo nominal. Isso, contudo, aconteceu na biblioteca pública. O núcleo é a biblioteca. Na biblioteca, a biblioteca pública determina esse nome. Mas o conjunto aqui é grupo nominal, sendo advérbio de lugar, de aconteceu. Termo acessório, traço pontilhado, né? Durante a semana anterior, o progresso foi maior. Esse durante é uma preposição, né? E por sinal numa palavra só, preposição pura, não combina, é evidente. Então, grupo nominal para formar esse advérbio e o núcleo é semana, né? A semana anterior. Vejam bem como se descobre o nome. Vê se ele tem determinantes. Daqui o núcleo, esse é o nome e forma o grupo nominal. Marcos, irmão de Léo, também compareceu. Quem é esse Marcos? Irmão do Léo, né? Está.
este aposto, esse nome, ad nome, ó, nome Marcos e outro nome aqui. É nome junto de outro nome, que determina, que explica quem é esse Marcos. Mas o conjunto forma grupo nominal, irmão de Léo. Tá? É aposto, é nome ad nome. Grupo nominal, grupo nominal, grupo nominal, sempre com o nome núcleo presente, né? Tendo determinantes. Determinante em forma de oração reduzida. Lembre-se que no verbo diagramado, no diagrama, bem no fim do diagrama, aparecem as formas nominais, né? Infinitivo, gerúndio e particípio. Essas formas nominais, elas são usadas para formar as orações reduzidas ou verbos compostos. Aqui nós vamos formar orações reduzidas com esses verbos que nós chamamos de verboides, porque são verbozinhos, né? No infinitivo, no gerúndio e no particípio. E com eles nós formamos as orações reduzidas. O determinante terá forma de oração reduzida se nele figurar um verboide, né? Isto é, um verbo numa das formas nominais. E infinitivo, que por sinal se divide em dois tipos: o pessoal, que tem todas as pessoas, e o impessoal, que tem só uma pessoa. Gerúndio e particípio. Então, as três formas nominais têm como verbo ou como verboide, infinitivo, gerúndio e particípio. A oração reduzida jamais será introduzida por conjunção ou por pronome relativo. Claro, a oração reduzida não pode ter conjunção nem pronome relativo, porque senão ela passa a ser desenvolvida, né? A reduzida não tem conjunção nem pronome relativo. Poderá, todavia, ser encabeçada por preposição. Poderá, né? O mais frequente é não possuir introdutores. Naquele momento, julgava o quê? Julgava estar certo. Olha aqui o verboide infinitivo. Então é uma oração, mas uma oração reduzida, né? Porque tem um verbo que está numa das formas nominais, aqui no infinitivo. Despertei sonhando com você. Olha o gerúndio aqui, um verboide, né? Gerúndio. Vai formar uma oração reduzida. Esse determinante de modo, de como ou quando sonhei, né? É um advérbio em forma de oração reduzida de gerúndio, em forma de oração reduzida de infinitivo. Falei com o aluno aprovado no concurso. Esse aprovado, particípio, aprovado no concurso. Então aqui temos um determinante em forma de oração reduzida de particípio. Reduzida de infinitivo, reduzida de gerúndio, reduzida de particípio. Tá? Então são as orações reduzidas que estamos aqui apresentando. Determinante em forma de oração desenvolvida. Bem, a oração desenvolvida tem um verbo conjugado normalmente, mas ela é introduzida por conjunção ou por pronome relativo. A oração desenvolvida é introduzida por pronome relativo ou por uma conjunção. Então a oração fica assim desenvolvida. E o seu verbo é conjugado. Então, determinante em forma de oração desenvolvida. O termo terá forma de oração desenvolvida caso se constitua de verbo pleno, não verboide. Quer dizer, não é gerúndio, não deve ser infinitivo, não deve ser particípio. E se introduza por uma conjunção ou por pronome relativo. O médico nega o que? Isto tudo. Olha a conjunção integrante aqui, conjunção introdutora de oração desenvolvida. A conjunção mostra que o determinante vai ter forma de oração desenvolvida. E ainda temos o verbo aqui conjugado. Eu participei, tu participaste, ele participou. Né? Nega isto. Né? Agradecemos ao médico. Qual médico? Vamos determinar com um ad nome, então. E aqui o ad nome tem forma de oração desenvolvida. O médico que nos tratou bem. Agradecemos ao médico. Qual médico? Que nos tratou bem. Ou qual nos tratou bem. Olha a oração desenvolvida. Pronome relativo. Pode começar com pronome relativo. E o verbo deve estar conjugado. E a gente deve sentir
aqui nós podemos sentir que ela determina aqui o nome, por isso que é a oração adnominal. Então ela tem uma função de determinante. O determinado é médico, aqui determinado e complementado é nega, é um verbo. Por isso que isso aqui é complemento verbal, aqui ad nome de médico. Ainda determinante em forma de oração desenvolvida. Sempre que falamos em forma dos determinantes, deve-se entender como forma dos determinantes da oração. Tá? Porquanto o sujeito é determinado e igualmente adota as 4 morfologias, as 4 formas. O único nome que é determinado é quando ele é sujeito. E a oração nominal, que ocupa o lugar, a posição 1 da fórmula da oração, ela é determinado, recebe a seta. Então, a oração também pode ter forma, a oração subjetiva, a oração que ocupa a posição 1 da fórmula da oração, a oração que vai ser sujeito, ela se chama de oração subjetiva. E ela não é subordinada, não é subordinada, de maneira nenhuma. Exemplificação quadrimórfica. Vamos apresentar exemplos com 4 fórmulas, com 4 formas, ocupando a posição 1. Nas próximas telas propiciamos uma relação de exemplos apresentando as 4 formas do mesmo determinante. Palavra, grupo nominal, oração reduzida e oração desenvolvida. Vamos ver aqui. Olhem aqui, ó. Tudo que está na ponta da seta dupla é nome 1, sujeito, nome 1. Aqui é uma palavra só. Aqui é um grupo nominal. Olha o núcleo exame. Aqui já é uma oração reduzida. Olha o verboide infinitivo aqui, ó. Aqui é a oração desenvolvida. Olha a conjunção integrante e o verbo conjugado. Então, aqui nós temos a posição 1, sujeito, ocupado por uma palavra, por um grupo nominal, por uma oração reduzida, por uma oração desenvolvida, como explica aqui esta sintagramação animada. De novo, mais exemplos. A posição 1, na ponta da seta dupla está o sujeito. A seta dupla sempre nasce no verbo, dizendo que é determinante máximo desse determinado vigilância, que aqui tem forma de palavra, aqui em forma de grupo nominal, em forma de oração reduzida, o verboide infinitivo aqui, ó, tá? Não temos conjunção, aqui casualmente também preposição não, jamais conjunção, porque conjunção aparece na desenvolvida. Está aqui a conjunção que, conjunção integrante, e vigiássemos é um verbo conjugado, então oração desenvolvida. Vamos ver mais exemplos. De novo, orações subjetivas, sujeito 1 nas 4 formas, forma de palavra, forma de grupo nominal, forma de oração reduzida e forma de oração desenvolvida. Como vocês entenderam, podemos ir rápido. Agora aqui, complemento verbal, que completa o verbo. Olha a seta. Eu sou complemento a esta palavra. Sou complemento verbal. Como não inicio por preposição, sou objeto direto. Negaram participação no assalto, grupo nominal, sendo objeto direto. E o núcleo é participação. Negaram participar do assalto. Olha o verboide aqui, oração reduzida, sendo objeto direto, oração que desempenha função 3, a de objeto direto, sem iniciar com preposição. Negaram que participaram do assalto. Temos conjunção e um verbo conjugado, então esse determinante, esse complemento verbal, tem forma de oração desenvolvida. Descobriram gastos. Complemento verbal, de novo, nas 4 formas, forma de palavra, forma de grupo nominal, descobriram todos os nossos gastos. Termos gasto demais, esse aqui é infinitivo pessoal. Ter eu, teres tu, ter ele, ter ele. Termos nós, terdes vós, terem eles. Tá? Então, continua sendo verboide isto aqui, porque é infinitivo. Lembre-se que infinitivo, temos 2 infinitivos, o pessoal e o impessoal. O pessoal é conjugado, e o impessoal
só aparece numa forma só. Descobriram que gastamos demais. Oração desenvolvida, que é objeto direto do verbo descobrir, sem problema nenhum. 3, 3, 3, 3. O verbo é 2 e o descobriram aqui um sujeito indeterminado, sujeito X, que vocês já estudaram, né? Pormenores das posições 3. A posição 3 da fórmula da oração pode ser ocupada por 4 tipos de determinantes. Complemento verbal sem preposição, que é objeto direto. Complemento verbal com preposição, objeto indireto. Complemento da voz passiva, que é o famoso agente da passiva, né? Quase sempre começa com por, que se transforma em pelo, pela, pelos, pelas, já que no latim era per. Temos também o determinante predicativo, que é codificado com o código 3, né? Pormenores das posições 3, todos aqui são 3, posição 3, ocupam a posição 3. Predicativo, determinante do sujeito ou do complemento, mediado por um verbo de ligação, VL é verbo de ligação, expresso ou elíptico. Claro que aqui estamos abarcando também as questões difíceis do predicado verbo nominal, que a gramática tradicional diz predicado verbo nominal. Convenções, nós podemos resumir, né? 3 pode ser complemento verbal, ou objeto direto pela tradicional. Complemento verbal preposicionado, ou objeto indireto. Agente seria agente da passiva, né? P, predicativo, é o 3P, predicativo, né? Muito bem, vamos adiante. Ainda sobre a posição 3, noções sucintas. Complemento verbal ou objeto direto é o determinante regido pelo verbo, sem exigência de preposição para introduzi-lo. É classificado como termo integrante, objeto direto, termo integrante. Seu sintagma compõe-se de seta integrante apontando para o verbo. Vejam aqui, examinamos. Aqui esse sinal significa eu preciso de complemento, sou um verbo incompleto e sem preposição. E este aqui é o complemento sem preposição, que este rege, que esse verbo rege. É o famoso objeto direto, sem preposição, complemento verbal. Eu sou o complemento desta palavra. Já que é verbo esta palavra, então eu sou o complemento verbal. Determinado, determinante. B, complemento verbal preposicionado, o objeto indireto é o determinante regido pelo verbo introduzido por preposição específica. O verbo, ele quer escolher, o verbo regente quer escolher a sua preposição. Aliás, já tem escolhida já a preposição. Por ser complemento, classifica-se como termo integrante. E sua interpretação também é feita por sintagma integrante, incidente no verbo. Claro que é complemento verbal, preposicionado, incide no verbo. Aqui, regente de preposição, aqui ele rege preposição, está aqui. Dependemos, quem é que não sabe que depender rege de? Dependemos de você, dependemos de mais gente, dependemos de dinheiro, né? Dependemos de requerimentos, está aqui a preposição de pura regência do verbo depender, objeto indireto, complemento verbal, que é determinante de um verbo, integrante por sinal. Noções sucintas ainda agora do agente da passiva, é agente da oração passiva, né? Oração passiva, né? Que noções nós podemos passar a vocês? Olhem, semanticamente, ela injeta, quer dizer, o verbo sofre a ação, se diz pela gramática tradicional, mas a forma do verbo é com auxiliar ser, mais um verbo fundamental, auxiliar ser ou estar, mas o mais usado é ser. E ali depois aparece um complemento verbal desse verbo composto passivo, começado com por, pelo, pelos, pelas, né, etc. Então, agente passiva é isto. Agente da oração passiva, complemento
do verbo passivo ou simplesmente agenda passiva é o complemento do verbo que se apresenta em voz passiva. É o termo integrante por ser complemento. Então é integrante quando é complemento, né? Ele é necessário. Sua característica é aparecer junto a um verbo composto com auxiliar ser ou estar. Sua seta integrante incide no particípio do verbo composto. Ó, está aqui, ó, cai no particípio. O verbo é composto, na voz passiva analítica, verbo é composto, né? Sua seta integrante incide no particípio do verbo composto. É introduzido pela preposição por, algumas vezes por de, né? Aqui, um modelo. O requerimento foi encaminhado pelos alunos. Olha a agenda passiva, começa com por e complementa um verbo composto. Ele deve ser transitivo direto. Somente verbos transitivos diretos é que podem ser apassivados. É que podem criar orações em forma de voz passiva. Somente os verbos transitivos diretos. Porque o objeto direto, que é um complemento verbal sem preposição, é que pode ser sujeito. Há um jogo, aquilo que é 3 passa para 2 e aqui passa para 1, aquilo que é 3 passa para a posição 1 e aquilo que é 1 passa a ser agenda passiva. Este jogo, assim é normal. O 1 passa a ser 3, agenda passiva, e o 3 passa a ser o 1, quando há a transformação da voz ativa para a passiva, que vocês podem assim aprender com mais facilidade lendo livros ou aqui mesmo. Predicativo é o determinante do sujeito ou do objeto mediado por verbo de ligação expresso ou implícito. Por ser pós-verbal, é considerado ocupante da posição 3. Por ter importante papel semântico, é classificado como integrante. Seu sintagrama deixa claras todas essas características, constate-o. A supervisora está satisfeita. O verbo estar é um verbo de ligação. Isso aqui é um adjetivo, não é particípio, tá? Muito bem. Adnome predicativo. Isso aqui é criado, esta palavra é criada para ser assim um adjetivo, é um adnome nato, é um adjetivo nato. Aqui, o juiz achou fraca, o outro adnome, fraco é um adjetivo, né? E aqui tem a função de predicativo, depois do verbo de ligação, ó, depois do verbo de ligação vem então o nome predicativo 3. Só que aqui o achar, ele não é verbo de ligação, mas atrás desse achar aqui, por isso que se fala de implícito. O verbo de ligação pode estar ali presente ou pode estar implícito. O juiz achou fraca a argumentação do defensor. Achou que estava fraca, estava é verbo de ligação, está atrás desse achar, né? E aqui forma aquilo que a gramática tradicional chama de predicado, verbo nominal. Um tema assim que não dá vantagem nenhuma àquele que aprende e é complexo para dominar. Mas quem é que não sente que este fraca aqui se refere à argumentação? E aqui, claro, com esforço se vê que atrás desse achou existe um verbo de ligação, né? O estar. Achou que é fraca, achou estar fraca, né? A argumentação. Há na língua portuguesa uma estrutura de oração de uso frequentíssimo que não se encaixa perfeitamente na fórmula da oração. Nome, verbo, nome, nome. Tal fato impõe que se adote outra fórmula, pois a mesma construção se verifica em todas as grandes línguas. Eis a fórmula B. Olha, gente, não muda nada, é a mesma fórmula. Um é o sujeito, o 2 é o verbo de ligação, né? O 3 é predicativo, agenda passiva, né? Objeto direto, objeto indireto, né? Mas aqui, então, aqui se estão vendo aqui nova fórmula, nome 1, verbo de ligação e adnome predicativo, ou então nome predicativo também poderia ser, ou até pronome. Depois do verbo de ligação podem aparecer assim
todos esses termos depois do verbo de ligação. Mas, pronome o que é? Representante do nome. O menino está feliz. Olha aqui, verbo de ligação. Ó, feliz, determinante de menino. O sintagrama está dizendo. Ó, 1, 2, 3, adnome predicativo. Esse homem é inteligente. 1, 2, 3, verbo de ligação. Eles ficaram tristes. Verbo de ligação. Recordem-se dos 7 verbos de ligação. Ser, estar, andar, ficar, parecer, permanecer, continuar. Ó. Então, aqui, essa estrutura é a forma normal de uma oração que tem verbo de ligação, fórmula normal, 1, 2, 3, quer dizer, não precisamos criar a segunda fórmula, mas se ajuda, se ilustra, se fica mais preciso, ótimo. Como consequência, dentro da lógica, que sempre impera na sintagramática, surge o determinante 3 linhas. Opa! 3 linhas, ou seja, intensificador de adnome predicativo. Veja esse intensificador nos exemplos. Bem, vamos lá. Menino está feliz. Vou dar uma força. Feliz é 3. Vou dar uma força para este feliz. Lembre-se que a maioria das setas cai em cima de um nome ou em cima de um verbo. As setas têm como determinado um nome ou verbo. Mas, excepcionalmente, os intensificadores podem determinar aqui um adnome. Aqui, aquela rara seta que não cai em cima de um nome do verbo, está aqui presente. Ó, o menino está feliz, tão feliz. Esse aqui é 3 linhas, porque determinam 3. Então, nós marcamos, por que criar outro código? Então, 3 linhas. Esse homem é mais inteligente. Ó, esse homem é inteligente, mais inteligente, intensificador de inteligente. 3, e esse aqui intensifica um 3, então é 3 linhas. Eles ficaram muito tristes. Eles ficaram tristes, muito tristes. Intensificador desse tristes, intensificador deste 3 predicativo, que é um adnome predicativo. Adnome predicativo, adnome predicativo. E aqui adnome predicativo, intensificador do 3, intensificador do 3, intensificador de 3, que é um adnome. Bom, tal construção somente ocorre quando a posição 3, pós-verbo de ligação, aparece um adnomenato com função de predicativo. De fato, adnomenato. Entretanto, fique claro que o verbo de ligação seguido de nomenato, não é só adjetivo que vem depois do verbo de ligação. Nome também. Animal é um nome. Chefe é nome. Rãs é nome. Representa seres do mundo real. Então, eles também podem ser assim, nome 3. Seria o predicativo, depois do verbo de ligação. 1, 2, 3. Nome predicativo. Nome predicativo. Nome predicativo. Tá? Observação, nomenato é a que foi criada para ser nome. Vamos explicar assim. Nomenato é a palavra que está dicionarizada como substantivo. Então, a palavra foi criada para ser um nome, um substantivo, para representar seres do mundo real. E adnomenato é a palavra que está no dicionário como adjetivo, que vai ser adnome, portanto. Então, adnomenato é a palavra que foi criada para ser adjetivo, adnome. E nomenato é a palavra que foi criada para ser substantivo, para representar seres, chamamos de nome, ao invés de substantivo. No dicionário estão registradas assim. E na hora de se construir frases, cada uma assume o seu papel, né? Bom, praticamente disse com minhas palavras esse texto. Continuam na fórmula A. Estar, parecer, andar, ficar, continuar, sem predicativo, se tiverem claro o determinante adverbial e se estiverem expressando atitude, fato, ato, deixam de ser verbos de ligação e passam a funcionar como verdadeiros verbos.
Paulo está na aula, olha advérbio de lugar, e não temos predicativo. Não é Paulo está triste, Paulo está satisfeito, não. Aqui nós temos um advérbio. Então, isso aqui é verbo, verbo estar. O menino anda sempre na rua. Olha, aqui temos o advérbio, mas não temos adnome. Então, não é verbo de ligação aqui. Passa a desempenhar função de verbo, expressa fato. A retardatária ficou fora da aula. Advérbio de lugar. Aqui parece ser verbo de ligação, mas não tem predicativo. Tá? Mas tem um advérbio de lugar. O réu permaneceu na cadeia. Olha, permanecer pode ser verbo de ligação. Ele permaneceu quieto, aí é verbo de ligação. Mas permaneceu na cadeia é advérbio de lugar. Advérbio de lugar, portanto, é verbo aqui. E segue a fórmula A. O pai continua na Europa, claro. Aqui é verbo, não temos verbo de ligação, né? O pai continua atento, mas continua na Europa. Então, nós temos aqui verbos, tá? E não verbos de ligação. Objeto direto preposicionado. Olha, gente, na língua nós temos frases que são construídas com verbos assim, com preposição, porque objeto direto é um complemento de um verbo que não exige preposição. Mas muitas vezes nós damos a esses verbos um verbo com preposição, quando ele não exige. Então a gramática tradicional chama de objeto direto preposicionados. É uma preposição doada e não regida. Então damos o nome de objeto direto preposicionado. A mim tu não enganas. Olha, enganar o menino, enganar o cão, que era objeto direto. Por que esse a mim com preposição a? É que esse mim, ele sempre traz preposição em primeiro lugar. Se constrói só com preposição. E é para deixar mais claro, e ainda se coloca no começo para dar ênfase. Em primeiro lugar, amamos a Deus, amamos os livros, amamos assim a paisagem, amamos nosso sítio, sem preposição. Amar a Deus. Olhem, aqui está com preposição. É um objeto direto, um complemento verbal deste verbo que não rege preposição, rege um complemento, mas sem preposição. Essa preposição é doada, muitas vezes é para evitar ambiguidade. Tá? A César matou Bruto. Olhem aqui o sintagrama. Quem é o sujeito? Quem é que praticou a ação? Bruto. Matou a César. Então colocamos este A para que você tenha certeza que esse aqui é o 3. 1, 2, 3. O sujeito jamais pode ter preposição. Por isso que está claro isto, que esse a César é o complemento verbal. Bruto matou César. Bruto matou um rato, sem preposição. Mas quando são duas pessoas capazes de praticar esta ação, de matar ser humano e ser humano, e nós queremos que este receba a ação de ser matado, então colocamos a preposição a. A César matou Bruto. Tá? Complemento verbal redundante, que aparece duas vezes o complemento verbal. Uma vez em forma de nome, fisicamente nome, e outro talvez em forma de pronome. Nos textos, com frequência, aparecem construções com complementos verbais repetidos, redundantes. A mesma pessoa ou o mesmo objeto são chamados a ocupar duas vezes a mesma posição 3. A preposicionada, sem preposição, né? Ou preposicionada também. A gramática tradicional classifica essa repetição complementar de objeto direto ou indireto pleonásticos. Pleonástico é dizer duas vezes a mesma coisa, né? Veja a interpretação sintagramatical da neodidática. Isto aqui deixa claro. Um sintagma, observe bem, isto aqui significa eu preciso de um complemento sem preposição. Eu preciso de complemento sem preposição. Ó, esse engulo. No entanto, engulo esse bolo, engulo o. Aqui, esse o representa bolo. Duas vezes o objeto direto aqui, complementando esse engolir.
A mim não me enganas. Olhe, enganar. Me, objeto direto, e a mim, aquele objeto direto preposicionado, né? Com preposição doada. Mas complementa esta regência, verbo enganar. A nós não nos contou nada. Aqui sim temos um verbo que quer um complemento verbal e outro complemento verbal sem preposição e outro com preposição a. Onde está este que não tem preposição a nada? Contou nada. Contou isto, contou nada. Agora observem bem aqui. Esse indireto aparece duas vezes, a nós. A nós não nos engana, não nos contou nada. Dois objetos indiretos. É objeto indireto pleonástico, representando a mesma pessoa. A nós e esse nós são a mesma pessoa, a mesma coisa. Mas para dar ênfase, a nós não nos contou nada, então a gente usa este objeto indireto pleonástico. O verbo obedecer rege preposição a. O correto do verbo obedecer é obedecer ao regulamento, obedecer ao chefe. O verbo obedecer tem regência na linguagem padrão com preposição a. E observem bem aqui. Esse T, que é anfíbio, ele atende à lacuna objeto direto, o indireto, como aqui exige objeto indireto, vai ser objeto indireto, preposicionado. Complemento verbal, esse a ti também é complemento verbal. Os dois dizem a mesma coisa, complementam a mesma coisa, a lacuna de objeto indireto, de complemento verbal preposicionado. Então, temos um pleonasmo aqui. Note-se que em alguns casos figuram simultaneamente as peculiaridades do objeto direto preposicionado e as do pleonástico. Essa construção redundante é muito utilizada para destacar e dar ênfase. Tá bom? Ocupantes da posição 4. Opa, chegou a vez dos advérbios. Chegou a vez dos advérbios. Advérbio de tempo, de lugar, de modo, de dúvida. E que podem ter 4 formas também. Está aqui, ó. Ele comparecerá amanhã. 4. Numa palavra só. Ele comparecerá na hora marcada. Ó, advérbio de tempo em forma de grupo nominal. Ele comparecerá ao chegar a sua hora. Olha o verboide aqui, em forma de oração reduzida. E a oração reduzida pode iniciar por preposição. Olha a preposição aqui aglutinada. Mas por conjunção não. Ele comparecerá quando estiver na hora. Oração desenvolvida, que deve ter conjunção, quando é conjunção, e o verbo estar é o futuro do subjuntivo, conjugado. Vejam bem, o infinitivo é estar, aqui estiver é futuro. Quando estiver, quando tu estiveres, quando ele estiver, quando nós estivermos, quando vós estiverdes, quando eles estiverem, etc. Né? Muito bem. E aqui é interessante olhar o quadro dos advérbios. Dá um pulinho lá, vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Advérbios e introdutores de advérbios. Ó, aponta para o verbo. Os advérbios têm a parte semântica, afirmação, negação, dúvida, identidade, tempo, lugar, né? Podemos até assim adiantar. Vamos lá. Ó, semântica, aprovação, oposição, causa, expressa finalidade, expressa condição, concessão, consequência, preço. E ó, as 4 formas. Forma de palavra, forma de grupo nominal, forma de oração reduzida, né? Com ou sem preposição, forma de oração desenvolvida, conjunção, ó, são as conjunções, preposição, a oração reduzida pode ter preposição, né? Aqui também, o grupo nominal pode ter preposição, e assim, minha gente, ó, mais, ó, tempo, modo, companhia, comparação, instrumento, meio, a semântica deles, e a forma, ó, forma, né? Pode ser de palavra, de grupo nominal, de oração reduzida, de oração desenvolvida. Muito bem. Mas vamos recuar. Ali, amigos, vamos ver mais exemplos de advérbios nas 4 formas. Né? Advérbios nas 4 formas. Vamos ver isso aqui, já vimos. Vamos lá, então. Olha isso aqui, modo, né? Todos agiram como? Cautelosamente. Todos agiram assim,
Como? Com muita cautela. Todos agiram como? Acautelando-se dia e noite. Todos agiram como o caso exigia. Seria como? Como o caso exigia. Modo em forma de palavra, de grupo nominal, de oração reduzida, de gerúndio e de oração desenvolvida, que começa com conjunção, né? E tem o verbo conjugado, exigia. Vamos ver se temos mais exemplos. Posição 4, advérbio. Tá? O advérbio etimologicamente significa junto do verbo. Claro, advérbio, junto do verbo. Ad nome, junto do nome. Esse ad significa junto de, é um prefixo latino que significa isto. Bom, então chegamos, pois, à posição 4 da fórmula da oração portuguesa. É nome, um sujeito, verbo. Claro que o nome pode ter ad nome. Esse nome 3 também pode ter ad nome. E aqui, quando tivermos nome no núcleo, também pode ter. Mas estamos chegando nesta posição da fórmula da oração, o advérbio, o termo 4. E olhem aqui que exemplo, né? Posição 4 do advérbio. Observe o advérbio no esquema abaixo, ó. Sujeito, Paulo disse o quê? Bobagens. Paulo contou bobagens a quem? Objeto indireto. Paulo foi visto pelo professor, agente da passiva, foi visto, né? É um verbo passivo. Paulo é inteligente, é um predicativo depois do verbo de ligação. E nós podemos dar para o verbo, qualquer desses verbos que eu disse aqui, verbo de ligação, qualquer um desses que eu citei, podemos dar circunstâncias de tempo. Quando ele disse isso? Quando foi visto? Né? Quando agiu dessa maneira? Então, são advérbios. Observem que advérbio aponta para o verbo. Tá? Esse daqui aponta para o verbo também, mas com seta integrante. Eu sou o complemento disto, eu sou o complemento disto, eu sou o complemento passivo disto, eu sou o predicativo quando houver verbo de ligação. E aqui eu sou advérbio, ocupando a posição 4, que é a matéria que estamos estudando agora e que vimos naquele quadro que apresentamos para vocês. Observem como é um termo acessório, o advérbio. Sabe-se que nem todos os verbos necessitam de determinantes ou de complementos, pois, por serem completos, encerram toda a mensagem verbal em si. São autossuficientes. Veja, Elvis morreu. Elvis morreu, né? Diz o alemão, caput, morreu, fim. Né? Não precisamos dizer, não é como Elvis derrubou. Aí precisa dizer o quê? É outra mensagem. Mas Elvis morreu é um verbo completo. Posso dar o tempo, como, porquê, etc. Posso dar, por isso que é opcional, é termo acessório. O sujeito que fala é que vai dizer. Bom, se porém o emissor da mensagem desejar expressar circunstâncias de tempo, de lugar, causa, modo ou condição, pode fazê-lo dizendo, por exemplo, olha o tempo, quando? Elvis ontem morreu. Determinante, na ordem indireta, a seta vem da esquerda para a direita. Né? Elvis morreu onde? No hospital, já é um grupo nominal, né? Postado na ordem direta, porque veio no lado direito do seu determinado, do seu verbo, portanto. Elvis morreu cantando, olha o modo como ele morreu. Aqui vocês podem dizer forma de palavra ou forma de oração reduzida, tanto faz. Eu prefiro dizer oração reduzida porque é um verbóide mesmo, né? Tá. Então nós temos aqui, assim, o advérbio, onde se sente que é um termo acessório. Verbo morreu não exige complemento, não exige, mas eu posso dar esse detalhe de quando, porquê, onde, né? É um termo acessório por isso, porque é subjetivo. Olha a posição 4 aqui. Pode o mesmo verbo ser determinado por várias circunstâncias. Olha aqui, chuva é o verbo. Chuva é o verbo. Advérbio de negação, advérbio de dúvida, advérbio de tempo, advérbio de afirmação. Esse aqui é intensificador. É o único que não cai no verbo, tão torrencialmente. Torrencialmente cai aqui.
Vamos ver se aparece o sintagrama daqui. Vamos ver, daqui para cá. Tá aqui, ó. Chova torrencialmente. Percebe-se que as circunstâncias, esses advérbios, determinantes acessórios do verbo, possuem vasta classificação. Estudá-los-emos, pois, sob o aspecto sintático, colocação, concordância e preposicionamento ou não, sob o aspecto morfológico, as suas 4 formas, aspecto morfológico, né, 4 formas, sob o aspecto semânticos, tipos de substância que expressam, como nós vimos naquele quadro, né? Advérbio de tempo, de modo, de lugar, de causa, expressa a semântica. Muito bem. Aspecto sintático. O advérbio ocupa a posição 4 da fórmula da oração. Falar em posição é falar sobre sintaxe, de colocação, né? Formará colocação regular e ordem direta se postado depois do verbo. O próprio prefixo at da palavra advérbio possui conotação topológica. Topos é lugar em grego, onde se coloca advérbio junto do verbo, né? Possui então conotação topológica, porquanto a palavra passa a significar colocado junto do verbo. A colocação do determinante 4 não é tão rígida quanto a dos determinantes regidos, tá? Que seguem regularmente esta colocação: determinado, determinante, regente, regido, determinado, determinante. E aqui, subordinante, subordinado, quem quiser fazer jogo desse paralelo. O estilo, a clareza, a ênfase podem aconselhar que a circunstância, termo 4, se poste no começo da oração, no meio dela. Por conseguinte, podemos ter essas colocações. O advérbio, ele gosta de vir no começo também. O lugar certo dele é depois do verbo. 1, 2, 3, 4. Mas ele é muito frequente colocado antes do verbo, formando a ordem indireta. Mesmo sendo 4, ele vem antes do 1, ou antes do 2, e assim por diante. Vamos ver aqui. Como você vê, há 5 dias pode ter estas colocações. Nós dois estudamos isso há 5 dias. Observe na ordem direta, no seu lugar. 1, 2, 3, 4. Há 5 dias nós dois estudamos isso. Olha o 4 bem no começo. E aqui, olha o 4 no meio da oração. Nós dois, vírgula, há 5 dias, vírgula, estudamos isso. Claro, temos vírgula porque o advérbio está deslocado, então nós isolamos por vírgula para chamar a atenção sobre isso também. Bom, determinante 4 está na ordem direta, aqui está na ordem inversa, determinante 4 está na ordem indireta, mesmo quando está no meio, porque veio antes do seu verbo, ordem indireta, mesmo quando ele é medial, ordem indireta. Muito bem, o advérbio é invariável. Por quê? Vocês vão estudar bastante isto. Aliás, é uma regra só da concordância. O nome é o único comandante de qualquer concordância. E o advérbio determina o verbo. Não é nome. Quem é capaz de fazer flexionar uma palavra e concordar, isto é, provocar concordância, é o nome, só o nome. Só o nome, tá? A oração nominal, pronome, quem é o pronome? É um representante do nome. Agora, por que o advérbio é invariável? Porque ele não é nome, só nome provoca. Bom, o advérbio é invariável. Por quê? Porque seu determinado é um verbo. Sabe-se que na língua portuguesa o único determinado capaz de comandar concordâncias é o nome. Os determinantes concordantes ajustam-se desinencialmente a seu nome determinado. Desinencialmente. É que a concordância se faz com as desinências. As meninas atentas. Observe, meninas, termina em as, um adnome, que é o as, e atentas também. Então a concordância se faz com as desinências, aquela parte final da palavra que deve se afinar. O determinante adverbial, se for univocabular, introduz-se por uma preposição implícita.
dispensada através da história. Hoje veio de inoc die, está aqui a preposição. Caso tiver forma de grupo nominal ou de oração reduzida de infinitivo, a preposição será expressa. Se, porém, a forma do determinante adverbial for de oração desenvolvida, o introdutor será conjunção. Conjunção é que marca a oração desenvolvida. Bom, aqui aspecto morfológico, que forma tem? Claro, aqui vocês podem ler com calma isto, porque não há novidades a acrescentar. Aqui nós temos este aqui advérbio de tempo, colocado antes em forma de grupo nominal, com a preposição elíptica. Ele vai falar de que muitas vezes a preposição fica elíptica. Próximo domingo iremos ao parque. Em si, se deveria dizer no próximo domingo. Mas aqui omitimos porque a expressão próximo domingo indica tempo, é inconfundível. Mas o certo seria ter preposição, como até no latim se tinha. Mas também lá se fazia a elipse. Por exemplo, inac ora. Então, desta palavra inac ora surgiu a palavra agora. Observem como a gutural, ac ora, inac ora, agora. A gente sente que realmente deriva dali. Hoje, vem de inoc die, boamente, de boamente significa bom. Mas observem a preposição presente, aqui, cum bonamente, também preposição presente. Preposição presente. Tá? Bom, esse nenhures em nenhum lugar. A verdade é o seguinte, que o advérbio, quando tem um núcleo, um nome como núcleo, ele deveria começar com preposição. Mas com o tempo a gente começou a fazer elipse, se faz elipse principalmente quando este grupo nominal é inconfundível, ele expressa tempo. Então, próximo domingo iremos ao parque. O certo seria dizer no próximo domingo, né? Aqui, no próximo domingo iremos ao parque. Tipos de advérbios, observem bem, que o advérbio pode expressar inúmeras circunstâncias em que se desenrola a ação verbal. Isso aqui são todas expressões semânticas, são semânticas. Essas especificações significativas versam o aspecto semântico do determinante. Adiante daremos o quadro, adiante já, não adianta dizer porque já vimos, né? Adiante daremos um quadro completo de advérbios e introdutores determinantes adverbiais, onde serão apresentadas simultaneamente as 4 formas e seus respectivos introdutores. É claro, é só clicar aqui, mas já vimos, então vamos nos dispensar. Olhem aqui o advérbio agora em 4 formas, claro, ele vai simplesmente introduzir, né, que o advérbio também é quadrimórfico. Quadrimórfico, tem 4 formas: forma de palavra, forma de grupo nominal, a preposição é depois de, né? Aqui forma de grupo nominal, não aparece verboide nem verbo, então é grupo nominal. Antes de iniciar a terceira conferência, antes de uma preposição, na oração reduzida a preposição pode aparecer, principalmente na infinitiva. Saímos logo que iniciou a terceira conferência, logo que é conjunção, pode ir naquele quadro dos advérbios e conjunções que vocês vão ver que esse logo que está lá, nas conjunções, termina por quê, né? Quando termina por D é preposição, terminou por D é preposição, tá? E aqui em forma de palavra, em forma de grupo nominal, em forma de oração reduzida, com verboide, infinitivo, né? Infinitivo, tá? Saímos logo que iniciou a terceira conferência, conjunção e verbo conjugado, oração desenvolvida. Mais exemplos. O teotreta correu assim, correu aos pulos, correu sem ouvir o técnico, olha o verboide. Oração, aqui grupo nominal, oração reduzida e oração desenvolvida, começa com conjunção e tem o verbo conjugado. Por que a causa? Por que não comparecesse à aula? Causa, busca-se a causa, né? Em forma de palavra, preposição pura, mas o quê? Comparecia à aula por causa da chuva, grupo nominal. Aqui não é verbo chover, chuva é o nome, é o ser. Por ter chovido, aqui já é verboide, é um verbo composto. O primeiro auxiliar é que dá a forma, está no infinitivo, oração reduzida de infinitivo.
tá? Mas é advérbio de causa em forma de oração reduzida de infinitivo. O primeiro verbo que dá isto. Não compareci à aula porque choveu muito. Causa, ó, causa. Conjunção porque choveu, está conjugado, tá? Então, oração desenvolvida. Agora, as orações, os advérbios, os termos da oração, muitas vezes são quadrimórficos e outros não. O advérbio de tempo, o de modo, e temos mais um ainda, causa. Esses têm as quadrimorfias. Mas há outros que aparecem só duas formas, uma forma só. Vamos ser bem rápidos. Aqui só tem, isso aqui é finalidade, só tem, não tem forma de palavra. Tá? Afastou-se para um breve descanso, tá? Grupo nominal, oração a fim de descansar um pouco, oração reduzida e oração desenvolvida com para que e o verbo conjugado explodisse. 3 formas só. Aqui também só em 3 formas, não existe condição numa palavra só. Aqui não ingressará sem licença, grupo nominal, sem ter autorização, oração reduzida, condição, né? É oração, são determinantes adverbiais condicionais em forma de grupo nominal, oração reduzida e oração desenvolvida. Se é conjunção, e aqui é o verbo futuro subjuntivo, né? No futuro subjuntivo e conjugado. Conjunção e verbo conjugado, forma de oração desenvolvida. De novo, concessão também só temos em 3 formas. Malgrado o nosso apoio financeiro, a firma foi à falência. Apesar de darmos nosso apoio financeiro, já é aqui verboide, darmos infinitivo pessoal aqui conjugado, né? Concessão de ir à falência. Embora tivéssemos apoiado financeiramente, a firma foi à falência. Embora é conjunção, podem olhar lá na tabela, é conjunção. Apesar de é preposição composta, mas preposição, tá? E aqui há certos determinantes que tem só 2 formas. Forma de palavra, ó, tá aqui, e forma aqui, votar favoravelmente ao divórcio. Interessante, favoravelmente, aqui é um advérbio de modo e ao divórcio complemento adverbial aqui dentro, mas não é esse que nós queremos assim destacar aqui. Basta vocês verem que nós temos aqui o advérbio de aprovação em forma de grupo, né? E advérbio de aprovação em forma de palavra. Votou contrariamente, ou contra, votou contra. Aparece seguidamente, votou contra. Só preposição, mas já serve para dizer advérbio. Isso aqui é advérbio. Deixou de ser preposição, ficou advérbio, porque veio sozinho. É a mesma coisa. Ele saiu antes. Antes é advérbio, mas saiu antes do almoço, já é uma preposição, antes de. Preposição, começa um grupo nominal. Saiu antes de estudar, ou antes de cumprimentar o pai, tá? Então, antes de, preposição que introduz uma oração reduzida, e antes que é conjunção. Bom, oposição. Votou contrariamente, votou contra o divórcio, advérbio de oposição, advérbio, ó, traço pontilhado, de oposição em forma de grupo nominal que começou com preposição. E aqui numa palavra só, votou contrariamente. Aqui outros que tem só uma palavra, ó, só de uma palavra, afirmação só uma palavra, talvez só numa palavra, e aqui não, só numa palavra, muito só numa palavra, tá? Intensidade, negação, afirmação, dúvida. Essas letras em verde expressam o aspecto semântico do advérbio. Advérbio é a nomenclatura sintática. A afirmação é uma nomenclatura semântica. A boa nomenclatura é bifacial. Explora, traduz o aspecto sintático e também informa a semântica, o sentido que ele injeta. A seta injeta um significado no determinado que é apontado.
só em uma forma, só em forma de grupo nominal aqui, por exemplo. Passearei com os meninos, companhia, começou com preposição, grupo nominal. Escrevemos lá a lápis vermelho, olha, grupo nominal, preposição. Retirá-lo-emos mediante o certificado de propriedades. Mediante é uma preposição, grupo nominal, de meio, de instrumento, de companhia. Tá? Vendemos-lo por 20 mil réis. É advérbio de preço, começa com preposição. Discutíamos sobre o futebol gaúcho, assunto, começa com preposição. Quando em forma de grupo nominal, começa com preposição. Advérbio em forma de grupo nominal. Todos são advérbios? Sim. Seta acessória apontando para o verbo, seta acessória apontando para o verbo, seta acessória apontando para o verbo. São advérbios. Começam com preposição porque são todos grupos nominais. Tá? Só em forma de oração. É advérbio que só tem forma de oração. A comparação. Ele é mais forte do que um leão, olha a comparação, do que a conjunção que introduz a oração comparativa, adverbial comparativa. Falou tão claro que ninguém guardou dúvidas, consequência de falou. Proporção que o sol descia, a lua se escondia. A lua se escondia. Como? Qual é a proporção? A proporção que o sol descia. A gente quis dar a proporção, aquele que escreveu quis dar essa mensagem. Termo acessório, né? Termo acessório. A gente coloca, se quiser, porque o verbo em si não rege. A boa classificação do estudo da crase, a boa assimilação do estudo da crase é muito importante, dizer, para a boa assimilação do estudo da crase é muito importante a percepção e retenção de que o grupo nominal com função adverbial sempre é introduzido por preposição. Claro, ao meio-dia, preposição a, começa o advérbio de tempo. Aqui, a base da amizade, conseguiu a base, na base da amizade. No estudo da crase vocês vão sentir que aqui temos dois elementos. Temos a preposição a, que introduz esse grupo nominal, e temos um adnome a, um artigo a que acompanha a base. Tudo isso vocês podem observar. E aqui temos observações finais. Os advérbios interrogativos em português são apenas 4. Onde é o lugar? Onde está o pônei? Olha, advérbio interrogativo. É advérbio, sim. Indaga sobre o lugar. Quando? Indaga sobre o tempo. Mas é interrogativo. Olha a interrogação aqui. Advérbio interrogativo de tempo. Como arrobar? Indaga o modo, né? Modo. Por que arrobar? Indaga a causa. Quanto? Quando desempenha as funções de complemento verbal ou de sujeito, ou seja, quando ocupa as posições 1 ou 3, não será advérbio, mas pronome. Alguns dizem advérbio quanto. Não é. Observem bem. Quanto roubaram é objeto direto, é complemento verbal, é 3. Tá? O sujeito, o 1 aqui é indeterminado, é o X. 2, verbo. E este aqui é 3. Agora, quanto dinheiro roubaram, aqui já é adnome, acompanha o nome. Aqui é complemento verbal, aqui é adnome, acompanha. Quanta mercadoria roubaram? Quanta mercadoria seria adnome, concorda até com mercadoria, né? Quantos existiam? É sujeito, ocupa posição 1, é um pronome. Tá? Quantos homens existiam? Adnome interrogativo, adnome interrogativo. Então, essa lógica existe, né? Observações finais. Não é correto classificar como adjuntos adverbiais ou os determinantes intensificadores de adjetivos e advérbios. O exato seria identificá-los como determinantes do nome ou intensificador de adnome. Também adjunto, adnominal, não seria tão errado aqui. Esta folha é muito branca. Olhe, intensifica
o predicativo que vem depois do verbo de ligação, mas esse aqui é adnome predicativo, esse é intensificador de adnome, três linhas. É um menino tão inteligente, observe esse tão, é um menino inteligente, é um menino inteligente, e tão inteligente seria intensificador do nome 3, do adnome 3. Então, 3 linhas. O determinante de advérbio, ou intensificador de advérbio, também adjunto adverbial não teria problema, porque junto do advérbio, adjunto adverbial, estaria correta. Falou bem, falou muito bem. 4 linhas, intensificador do 4. Custou caro, custou tão caro. Custou caro, advérbio, de custou, e tão, intensificador de advérbio. E aqui esse quadro já vimos, vamos dar uma folga e depois vamos fazer outro dia, deixar para outro dia a complementação dessa sintagramática 2.